Barroca, boa tarde. Boa tarde. Como é que você avalia essas 2 primeiras semanas? É claro que é pouco tempo, né, de trabalho até o primeiro jogo, mas se existe um ponto positivo é que o Coritiba fica 4 jogos sem precisar viajar nesse início, né? Isso vai te ajudar também nessa preparação, em termos ainda de pré-temporada, pensando também na Copa do Brasil? Bem, eu estou bastante satisfeito até agora com esse primeiro momento do período de preparação. Os jogadores vêm trabalhando numa intensidade bastante interessante. Eles têm se comprometido muito com aquilo que a gente tem sugerido e proposto com relação à forma de trabalhar, forma de jogar. Então, estou bastante satisfeito com esse primeiro momento. Como você falou, é um tempo inadequado, pensando em uma temporada tão aberta, né? Então, o fato dos 4 primeiros jogos não ter viagem para fora de Coritiba também é importante para a gente, até porque no nosso período de preparação a gente está levando em consideração que esses 4 primeiros jogos eles fazem parte ainda no nosso período de preparação. A ideia da gente é encarar essas primeiras partidas como uma sequência do período de preparação para a nossa temporada inteira, sabendo do nível de exigência que a gente vai ter internamente e das dificuldades relacionadas ao nível que a gente vai precisar jogar no ano de 2020. Então, eu estou bastante satisfeito com esse primeiro momento e a gente ainda tem muito trabalho até fechar esse período, até o 4º jogo, para que a gente consiga aí ter uma quantificação mais concreta daquilo que a gente produziu e daquilo que a gente avançou até agora. Boa tarde, Barroca. Boa tarde. Desse início de trabalho, o quanto afetou as 2 lesões, né, infelizmente, do Nathan Ribeiro e também do Giovani? Afetou muito no que você já estava pensando, no esqueleto que você já tinha de uma equipe? Ou não? Você perfeitamente tem, nas peças que estão disponíveis no momento, jogadores que possam substituí-los? Bem, quando a gente inicia uma preparação, na minha cabeça, um dos pontos principais é tentar chegar ao final dela para iniciar uma temporada com todos os jogadores à disposição, até levando em consideração aquilo que eu já falei anteriormente sobre competição interna. Quanto mais jogadores de alto nível estiverem aptos, a competição interna ela fica num nível melhor e quem ganha com isso é o clube. É evidente que ninguém gosta que algo desse tipo aconteça, mas a gente também precisa olhar para a nossa sequência de preparação, porque a gente tem compromissos aí já a curto prazo, já depois de amanhã começa o nosso compromisso competitivo e a gente precisa dar soluções com aqueles jogadores tão aptos. O Barroca, o que você pode adiantar para a gente já da formação desse time para domingo, até para dar uma amenizada, né, na curiosidade do torcedor? Por exemplo, Muralha ou Wilson, você tem muita gente fora ainda por questão física. O que você pode dizer para a gente? Então, eu acho que o Coritiba tem uma vantagem e algo que eu valorizo muito, que foi a manutenção de uma base. Então, evidente que eu não posso negligenciar um início de trabalho abrindo mão de uma base de trabalho que já vinha sendo desenvolvida desde o ano passado. Mas, especificamente com relação às escolhas individuais, eu vou levar em consideração uma série de outros aspectos de desenvolvimento físico, nível físico atual. Até o momento eu tenho trabalhado de uma forma que eu tenho dado isonomia a todos os jogadores, então estou trabalhando todos da mesma forma, com o mesmo volume, com a mesma intensidade, sem definir ainda uma equipe, porque entendo que esse momento de preparação é um momento importante para isso. Acredito que hoje, após o treinamento, eu devo fechar a minha cabeça, levando em consideração todos esses pequenos pontos de tudo que aconteceu em 2019, da base da equipe, dos jogadores que chegaram, como chegaram, para que eu possa definitivamente montar o plano de jogo a partir do treino, após o treino de hoje especificamente, para que a partir de amanhã a gente já na véspera do jogo trabalhe especificamente pensando no Cascavel e os demais jogadores que não iniciarem
essa partida, continuem o seu processo de preparação, levando em consideração que a nossa preparação ela não se encerra aqui antes do jogo com o Cascavel. Ela continua pelo menos até a quarta partida. Boa tarde. Boa tarde. O Crispim chegou a falar da disputa no gol. Em relação à Muralha, Wilson e César, você tem 3 goleiros de nível. Você pode revelar quem vai ser o titular? Qual que é a ideia? Eu não entendi. O que é isso aqui? Ah, não, tá tranquilo. Em relação aos 3 goleiros, qual que é a tua ideia? Se é manter um como titular, fazer o revezamento ali? E qual que é a importância de ter esses 3 goleiros? E se puder comentar sobre o Rodolfo, o zagueiro, ex-Flamengo, qual que é a importância de ter um jogador tão experiente como ele? É até bom parecer que eu estou suado, parece que eu treinei, trabalhei muito, os caras vão achar que eu trabalhei pra caramba. Sobre os goleiros, eu vou seguir a mesma linha que eu estou seguindo com relação aos jogadores. Competição interna, isonomia de treinamento e principalmente nessas partidas iniciais, para mais à frente a gente tomar uma decisão de quem ocupa a posição central no gol e quem vai buscar o espaço por fora. Qual foi a tua segunda pergunta? Sobre o Rodolfo chegou, ele ainda não ainda está passando pelos protocolos físicos para aí estar à disposição da parte técnica. Ainda não tive oportunidade de trabalhar efetivamente com ele na parte técnica, porque ele se apresentou há muito pouco tempo, então é necessário que ele passe por todos os procedimentos antes de entrar na parte técnica e tática, para que a gente não tenha nenhum problema de perdê-lo cedo. Acho que a história dele já fala por si só, por onde ele caminhou, por onde ele trabalhou e o que ele conquistou. É em busca disso que eu, como treinador, e o clube, que a gente está em trazer para dentro do trabalho do Coritiba no ano de 2020 jogadores que realmente agreguem valores futebolísticos, desportivos e que tenham outras coisas para agregar valor. Eu acho que o Rodolfo se encaixa diretamente nisso, em todos esses pontos. Oi, Barroca, boa tarde. Bom, falando sobre concorrência não só no gol, você tem outras posições aí que tem algumas concorrências, por exemplo, a zaga. Claro que nem todas as posições estão sobrando jogadores, digamos assim, e talvez seja um pouco cedo para falar sobre isso. Mas, porque o Coritiba falou tanto que vai priorizar a Copa do Brasil, será que em determinado momento, ali na frente, se a Copa do Brasil exigir, o Campeonato Paranaense não for uma prioridade, existe alguma chance do Coritiba ter 2 times, um time diferente só para o Campeonato Paranaense? Não, a minha cabeça não está funcionando dessa forma. Minha cabeça está funcionando em utilizar principalmente essas 4 primeiras partidas como elemento de estruturação do final da nossa preparação de pré-temporada. Então, com certeza, as minhas escolhas para jogos, de quem inicia, de quem entra, de quem a gente vai segurar um pouquinho mais, ela vai estar muito relacionada à lógica de um equilíbrio de final de preparação. E aí eu não vou focar apenas no jogo da Copa do Brasil, e eu estou pensando na nossa temporada como um todo, uma temporada bastante volumosa. É muito importante para a gente traçou esse objetivo de fazer uma preparação um pouquinho mais estendida, onde a gente utilizasse principalmente os primeiros jogos do Campeonato Paranaense, para que a gente fechasse essa preparação com um componente competitivo, desportivo, e é dessa forma que a gente está pensando. Boa tarde. Muito obrigado. Nossa, agora sim. Barroca, boa tarde e boa sorte na estreia de domingo. Ontem o Natan falou sobre a situação do seu esquema tático ser mais um 4-1-4-1. É isso que o torcedor do Coritiba pode esperar, mesmo que não adiante uma escalação, mas o sistema tático, uma equipe mais de posse de bola, uma transição mais rápida no ataque, o que o torcedor do Coritiba pode esperar da sua equipe já a partir de domingo? O que eu estou trabalhando basicamente com os jogadores está muito em cima de tentar fazer um jogo de protagonismo, tentar fazer um jogo de coragem, independente da estrutura inicial, que ela pode até passar pelo 4-1-4-1, mas o 4-1-4-1 ele varia muito para um 3-4-3, quando você encaixa um volante, solta os 2 laterais. Você pode fazer isso de uma outra forma, prendendo um dos laterais, soltando o outro.
e mantendo o triângulo no meio. Eu gosto muito dessas variações de um sistema inicial, atacando em determinados momentos num 3-3-4, fazendo um dos meias encostar mais próximo do centroavante. São variações de um sistema básico que eu gosto, que eu tenho trabalhado com eles, mas que, para mim, numa escala de importância, ela está abaixo na questão da atitude, do protagonismo, da coragem, de tentar fazer com que a maior parte do tempo a gente jogue de uma forma que o torcedor venha para o estádio, se sinta atraído em vir ver o Coritiba jogar e, após os jogos, se sinta orgulhoso de ter visto um jogo bom. O meu trabalho ele se baseia muito em cima de qualidade de jogo, de entrega. Evidente que tem uma parte muito grande que é dos jogadores de absorverem isso, e isso precisa realmente de um tempo para conseguir fazer em um nível de excelência alto, mas até agora eu estou muito satisfeito como eles estão se entregando, como eles têm se desenvolvido. Acredito que até o final da nossa preparação ali a gente vai conseguir bater os elementos básicos para fazer uma grande temporada. Barroca, eu sei que muito disso, de questão de contratações e tal, vai por parte da diretoria, mas queria saber, parte de você mesmo, quantos jogadores você ainda espera para ter um elenco ideal? Eu não digo só pensando no Campeonato Paranaense, mas digo pensando no restante da temporada também. E eu queria saber o quanto, nesse momento, uma negociação do Ian Couto pode afetar na entrada dele no time ou não. Bem, com relação às contratações, eu sempre conversei desde o primeiro dia com a direção do clube que uma vantagem que a gente tinha era ter mantido uma base. A gente, depois dessa base, o segundo momento da gente foi tentar encontrar equilíbrios posicionais, que a gente tivesse jogadores com quantidade em cada uma das posições para que a gente partisse daquela competição interna nas posições. E, a partir de agora, a gente, até por estar com um elenco enxuto, com muitos jovens, cabe a gente agora ter o padrão de qualidade e o nível de exigência de só trazer para dentro do nosso trabalho jogadores que realmente agreguem valor com relação à nossa temporada. E é nessa linha que a gente tem tentado ir, a gente tem tentado esgotar o máximo que puder com relação a critério, a coerência de quem possa vir agregar o nosso trabalho. Evidente, por questões lógicas, a gente não vai ficar aqui citando nomes, porque esse tipo de situação de citar previamente o nome acaba atrapalhando de alguma forma, mas a nossa expectativa é que quem chegue com status de poder ajudar como protagonista na nossa temporada, elevar o nível das competições internas, e isso é muito importante para a gente. Sobre o Ian, é claro que, e é público, aquilo que ele está vivendo nesse momento, e não só o Coritiba, todos os clubes hoje têm essa necessidade de, pensando ainda em grandes clubes da Europa, tendo interesse em um jogador seu, é evidente que o clube tem sim que levar em consideração, mas o Ian tem feito a preparação toda num nível muito bom, junto com todo o grupo, tem treinado muito bem, está com a cabeça muito boa, e os próximos passos com relação a toda essa questão externa, a gente aguarda um posicionamento da direção para que a gente tome alguma decisão. Por enquanto, eu como treinador tenho treinado o Ian, tenho cobrado o Ian, tenho tentado desenvolver ele individualmente e coletivamente para que ele esteja dentro do nosso trabalho até enquanto ele estiver aqui. O Barroca, independente de qualquer coisa, a gente sabe, né, que o Coritiba tinha a intenção de trazer mais um meia de armação. Com a lesão do Giovani, essa contratação, o setor de meio campo, criação, passa a ser ainda mais prioritária neste momento? Na verdade, como eu falei anteriormente, a gente está monitorando o mercado e só convém para a gente trazer algum jogador, dependente até da própria carência que a gente tenha, se realmente for um jogador que vá fazer a diferença no nosso ponto de vista. A gente tem alguns critérios de pontuação, de nível de jogador relacionado às competições que a gente vai jogar, e a gente eu como treinador tenho sido muito rígido com relação a isso. Jogadores que atinjam uma pontuação que nos dê uma base de convicção que esse jogador possa chegar aqui, vestir a camisa e elevar o nível interno e jogar. E é nessa linha que a gente está tentando adotar. Independente de algum desequilíbrio pontual na posição, a gente está tentando só pensar na possibilidade de trazer alguém que passe por esse nível de exigência.
Falando um pouquinho à frente, então, no ataque, o Sassá seria um bom reforço? Seria uma dessas pessoas, desses jogadores que você está dizendo que poderiam vir para agregar? Eu falo do Sassá por conta das notícias e de que a gente está vendo que realmente ele deve deixar o Cruzeiro e o Coritiba seria o destino, não confirmado ainda, mas falando um pouquinho desse jogador, seria... Para mim é até fácil falar do Sassá, porque eu conheço bem, trabalhei junto, tenho uma relação muito boa com ele. O Sassá é um jogador muito bom, eu gosto muito dele, mas não vou falar especificamente de nomes, porque acho que isso não é muito da minha responsabilidade enquanto não tiver concretizado em nível institucional. Todo jogador de nível alto, jogador que tem história na competição principal que a gente vai disputar, que tenha sido protagonista, que tenha números, a gente vai levar em consideração com a possibilidade de reforçar o nosso grupo. Você falou do Ian Couto, daqui a pouco o Caetano vem aqui, tem o Cazu, o Igor Jesus, enfim, tem vários jovens. Como você tem trabalhado esses jovens, como você avalia o nível desses jovens hoje? E a tua ideia é usar o máximo de jovens agora no começo do Paranaense, principalmente? Eu tenho gostado demais dos jovens jogadores que aqui estão, jogadores que eu conhecia bastante, porque trabalhei com esses jovens muitas vezes jogando contra. Conheço bem eles, Bueno, Luizinho, Ian, o Thiago Lopes, que é um pouquinho mais velho, mas um jogador que eu acompanhei bem, o Igor, enfim. Estou gostando muito do nível deles e como eles têm trabalhado diante dos estímulos que eu tenho tentado dar, mas não vou me basear muito nesse início de competição por eles ser jovens ou não. Eu sinceramente entendo que todo mundo que está trabalhando na equipe principal do Coritiba tem o mesmo nível, ou eu colocaria todos numa mesma cumbuca. Não sei como é que se fala aqui em Curitiba, mas no Rio a gente fala a mesma cumbuca, né? Não estou separando eles por idade, por nada disso, não. Jogadores que a gente entender diante de todos aqueles protocolos que a gente está passando, que tiverem nível e que seja adequado usá-los em cada um dos momentos, a gente vai usar. Barroca, falando especificamente sobre a estreia no Campeonato Paranaense, como o grupo tem sentido essa estreia, os jogadores estão ansiosos, e o que você já sabe do Cascavel, o que você já planejou, digamos assim? Bem, hoje é o primeiro treino, assim, especificamente, que a gente vai falar de um adversário diretamente. Até agora a gente focou muito a nossa preparação no nosso desenvolvimento individual e coletivo de jogo. Então, com a proximidade do jogo de domingo, hoje é a primeira vez que a gente vai fazer um treinamento mais voltado para a competição, para um grupo que a gente, teoricamente, imagine que deva começar o jogo domingo, e os demais jogadores vão continuar na linha da sua preparação individual e coletiva para o final da nossa pré-temporada. Então, é evidente que a gente já buscou saber informações do Cascavel, uma equipe muito bem organizada, bem treinada. Eu, particularmente, já vi a equipe dele jogar, conheço o treinador, então a gente espera uma dificuldade grande para uma equipe que vem trabalhando há muito mais tempo que a gente, né? E esse início de estadual, de uma forma geral, ele tem esse nível de dificuldade, porque você acaba enfrentando equipes que estão se preparando há mais tempo, mas a gente tem uma confiança muito grande que aquilo que a gente treinou e se preparou até agora, a gente vai ter condições de colocar em prática em um nível já bom a partir do domingo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Galdesani e o Parede, né? Jogadores que pertencem ao Coritiba, voltaram, né? A gente tem informações que os dois estão treinando muito bem. Queria que você falasse um pouco sobre eles. E também queria que você falasse se existe algum jogador nesse momento que não está 100% fisicamente e que você certamente não vai poder contar neste domingo. Vou começar respondendo pela segunda. Existem jogadores, sim, que a gente não vai contar por questões físicas, não por não estar 100% fisicamente, mas por não ser conveniente colocá-los e expô-los já com tão pouco tempo de preparação. Posso citar um aqui claramente, que é o René Júnior, que é um jogador que chegou depois e que precisa também, como falei, citei do Rodolfo, passar por alguns protocolos para que tenha a sua temporada não comprometida com alguma precipitação nesse sentido. Sobre Galdesani e Guilherme,
tenho gostado muito dos dois, como tenho gostado também da competição nas posições deles, competições de alto nível, e tenho certeza aí que com a sequência da nossa temporada a gente vai estar bem servido em ambas as posições.